falar um pouquinho e queremos saber quem é a professora Maria Alice. Seja bem-vinda. Obrigada, Regis. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Brevemente, eu gostaria aqui de agradecer pelo convite e a presença de todos que estão nos assistindo. Esse é um momento muito especial e eu estou muito feliz de compartilhar com vocês essa conquista e contar um pouquinho sobre a produção desta obra. Antes, gostaria de falar brevemente sobre a minha formação. Sou formada em Letras Libras, licenciatura, Pedagogia e Processos Gerenciais e pós-graduada em Libras. E, bom, a Saga do Surdo, ele nasceu junto com a Maria Alice professora, junto com a Maria Alice escritora. Essa é a minha primeira obra e a ideia da criação dessa obra aconteceu no meu primeiro ano de trabalho como professora. Eu ainda estava cursando a faculdade e trabalhando na produção de conteúdos para a nossa escola virtual do Projeto Faísca, um projeto que nós desenvolvemos no Instagram, é um projeto do meu pai, eu auxiliei na parte da Libras. E já desde de criança eu queria muito ser professora, mas eu sempre pensei que eu não teria capacidade para isso, porque na minha concepção, naquela época, professor tinha que saber de tudo e professor tem uma resposta para tudo. E onde eu encontraria tantas respostas assim? Então eu admirava, gostava, mas eu desisti, porque na minha ideia, certamente eu não conseguiria tamanha essa façanha, né? E depois disso eu quis ser várias outras coisas, por fim, não foi. E a minha vida profissional estava longe de ser o que a Maria Alice criança sonhava, né? Eu trabalhei em grandes empresas, atuei por um tempo no administrativo, também no setor contábil, e, consequentemente, eu até tenho um apreço por essa área também, e por isso eu acabei cursando contabilidade e depois processos gerenciais, troquei por processos gerenciais. Mas em 2017, quando eu retornei para o Paraná, eu residi em São Paulo, eu retornei para o Paraná e eu comecei a aprender Libras com meu pai, que naquela época ele estava se preparando para assumir também seu primeiro trabalho como intérprete. Até então ele era professor de história, que é a sua primeira formação, né? Ele já havia feito uma pós em Libras, um curso intensivo na igreja, mas ainda não era da área. E justamente no ano que eu voltei, 2017, ele iniciou seu trabalho como intérprete. E eu fiquei encantada com o que eu vi, como eu falo, né? Falar com as mãos, eu achei incrível. Eu não sabia, até então eu não sabia nada sobre surdos, comunidade surda, e eu fiquei super curiosa para saber de tudo sobre essa comunidade da língua de sinais. E a partir disso, meu pai que lute, porque eu perguntava tudo e toda hora. Eu queria aprender, eu aprendia com ele em casa um sinal, 5 minutos depois eu já queria postar um vídeo no Instagram, lá no Projeto Faísca, ensinando o mesmo sinal que eu tinha acabado de aprender. E as pessoas começaram a perguntar sobre temas, sobre sinais, traduções, e eu ainda incentivava, gente, eu posso perguntar que eu respondo. Aí o direct do projeto enchia de perguntas e eu corria para onde? Meu pai, né? Ó, o pessoal quer saber, eu preciso responder. E quando eu me dei conta, eu estava imersa nesse mundo da Libras. E a minha mãe, quando ela viu todo esse empenho e, de certa forma, ela percebeu a habilidade que eu apresentava em tão pouco tempo, ela já determinou, decidiu minha vida, né? Você vai cursar letras libras. A pessoa que era da área da contabilidade, do administrativo, nenhuma área de formação na área da educação, minha mãe falou que ia fazer letras libras e eu gostei da ideia e fui, iniciei o curso em julho e em outubro eu já tinha um estágio que era para atender os surdos que estavam há quase um ano sem atendimento. Durante esse atendimento, eu comecei a observar e questionar sobre os materiais didáticos que não atendiam a perspectiva do aluno surdo. Então, eu comecei a criar um material especialmente para os meus alunos. Eu montava as aulas em slides com explicações em imagens, fazia o que podia, mas eu ainda não estava feliz com aquilo. Porém, naquele momento era tudo que poderia ser feito e eu fiz o que eu podia. E entre muitas conversas em casa com meu pai sobre surdez, metodologias de ensino para criança surda, cultura e literatura surda, minha cabeça ela pensava basicamente isso durante 3 anos. E um dia, eu dormindo, eu tive uma ideia.
uma ideia que hoje é um projeto, graças a Deus, aprovado pela Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, e está para acontecer mais tardar primeiro semestre do próximo ano. Mas eu não posso contar ainda para vocês sobre esse projeto, tá? E eu acordei, anotei essa ideia, contei para os meus pais e fui atrás de registrar os direitos autorais e conseguir o patrocínio para sua execução. Em resumo, para vocês entenderem a ligação desse projeto com o livro, é que o livro ele é consequência dessa ideia que ainda não aconteceu. A intenção era lançar ambos no mesmo ano, porque de certa forma eles se completam, né? Mas com a pandemia isso não foi possível e acabou que o lançamento do livro ocorreu em dezembro de 2020, enquanto ainda aguardamos para dar continuidade nesse projeto que inspirou a Saga do Surdo. Então, essa obra é a junção da inspiração do projeto, que eu não posso contar, com o meu trabalho no atendimento dos alunos surdos e com o atendimento que eu prestava à audiência do projeto Faísca. O formato desse livro ele foi criado, ele vai além do literário, ele torna-se também um material didático nas mãos de um professor. Ele tem, eu vou mostrar para vocês depois, ele possui língua portuguesa, escrita de sinais e os avatares, que sinaliza a história na estrutura da Libras. Foram 3 anos de pesquisas, de buscas. Eu não tinha ideia do que era necessário para a produção de um livro, é tudo muito novo para mim também. Como eu falei para o pessoal aqui, ó, a hora que nós aguardávamos na sala, né? Eu sou uma bebê na área da educação. Eu iniciei em 2017, eu não tinha nenhuma outra formação na área pedagógica, na área de educação nenhuma. Então, tudo começou com a Libras, né? E eu não tinha ideia de que era necessário. Eu nem trabalhava na área da educação, quanto mais produzir um livro. E quem vê um livrinho, que depois vocês vão ver, de 48 páginas ilustrado, nem imagina o árduo processo que é para produzi-lo. E eu não fiz isso sozinha. Eu tive a ideia e, graças a Deus, ele me preparou uma equipe de qualidade, com muito cuidado e carinho, cada um a sua função, realizar a sua parte com louvor. O esboço do livro, eu vou tentar mostrar para vocês, tá bem falho. Esse é o livro que eu mesma desenhei quando eu tive a ideia. Então, essa aqui é a página 1, o Egito. Quando eu pensei em realizar essa obra, era isso que eu tinha em mente. Hoje, ele é assim, ó. Vou pegar uma página também do Egito. Consegue ver? Hoje, o livro é assim, graças ao trabalho das pessoas, que inclusive eu gostaria muito de agradecer, que são elas, o meu Kids, primeiramente, que é meu professor, consultor, historiador e pai. Eu fico emocionada. Ele que fez a revisão histórica e a escrita de sinais e, posteriormente, foi revisada pelo Jefferson, um professor universitário surdo e estudioso da escrita de sinais. A Sueli Ramalho, que eu amo de paixão, ela, além de inspiração, ela foi uma apoiadora nos dias mais difíceis desse processo, ela me apoiou e orientou. Muito desse livro refletiu aos ensinamentos dela. Aos revisores da língua portuguesa, que foi os amigos queridos, né? E profissionais de letras, que é o Osner Branco e a Camila Mendes. Os ilustradores Luiz Gustavo e Carolina Tavares, né? Que deram vida ao livro. O Luiz Gustavo, ele fez os meus avatares, que é esses aqui. Então, ele fez cada uma com cada expressão. É um trabalho muito minucioso. Eu tinha que mandar as expressões para ele. E felizmente, né, além de ilustrador, ele é intérprete de Libras. Isso tornou o processo da ilustração dos avatares muito mais simples, né? Então tudo se encaixou. A Carol, ela ilustrou as cenas e conseguiu compreender o que passava na minha cabeça e reproduziu da melhor forma no papel. Nós trabalhamos juntas por um longo período da ilustração das cenas e hoje ela é uma pessoa a qual eu tenho muito carinho e gratidão.
Eu aproveito também a oportunidade, é a primeira vez que eu falo sobre o livro, em uma entrevista, algo assim. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a minha família de um modo geral, que acreditaram em mim, me apoiaram durante todo esse processo do esboço ao impresso. Eu sou grata e feliz por tê-los em minha vida. Eu sou rodeada de pessoas maravilhosas que, através da força e apoio que eles me dão, eu consigo seguir. Namorado que aguenta o estresse da gente nas produções, os pais, os avós. Teve um momento desse livro que quase não deu certo. Meu avô e minha mãe tomaram a frente e falaram, vai dar continuidade. E por causa de um contratempo quase que não acontece, e graças a Deus deu tudo certo. Então eu gostaria de agradecer essas pessoas, os apoios via Catarse também, toda a comunidade surda que sempre me apoiaram. Então, eu acho que um pouquinho isso é sobre a Maria Alice e sobre a Saga do Surdo, esse livro bilíngue que está aí agradando uma névoa de professores e surdos e mamães de filhos surdos. Um pouco. Ai, que legal, professora. Quando nós temos, né, a gente sempre fala isso para quem já trabalha na educação, a gente vê. Isso é fato. Quando a família ela dá o total apoio, né, independente do que você vai fazer, a família é o nosso suporte, né? Você tem todo assim, um abraço gigantesco, né? Uma mão que te apoia para produzir, para elaborar, para divulgar, para promover aí uma educação de qualidade, né? A educação ela vem da família, né? Então, quando você recebe, você vai refletir isso. E a gente percebe, né, na sua emoção, e a gente fica também emocionado porque a família é tudo. Então, quando nós recebemos esse suporte, pode ter certeza, né, que tudo vai dar certo, porque a gente consegue trilhar, a gente consegue fazer aquilo que nós recebemos, ainda com desafios, né? Porque você disse, o livro foi lançado em dezembro, né? E logo, assim, questão de pandemia, um distanciamento, mesmo ainda, né, com toda essa dificuldade, porque você não pôde, né, divulgar o livro, fazer um lançamento presencial, né? E com certeza assim que tivermos aí a oportunidade de, de fazer eventos presenciais, vamos fazer questão, né, de convidá-la aqui para Minas para fazer o lançamento aqui, quem sabe, de uma outra obra, né? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao professor Melqui, seu pai, né, pelo belo projeto, pela bela família, pela bela condução. Muito obrigado, professor, por nos ceder um pouquinho do seu tempo também, né? Bom, professora, a gente sabe que em questões da educação, quando nós falamos de livro, quando nós falamos de literatura, você mostrou um pouquinho do seu esboço, né, de como que você pensou, rascunhou. Mas qual foi, né, os porquês da obra, né? Por que você pensou na escrita, em escrever essa obra? Por que você chegou nesse tema? Como que você idealizou? Você falou um pouquinho, né, que seu pai teve todo ali, né, estava nos bastidores, né? Isso para o público que ainda não tem o livro, né? E a gente possa gostar mais, né? Quer adquirir o livro? Aqui embaixo na descrição, corre lá, né? Já peça o seu livro. O meu tá chegando. O que levou você a escrever, a pensar no tema, né? Porque você poderia ter escrito, rascunhado uma outra temática, né? Por quê? Conta para nós. O tema, ele um pouco foi influenciado, né? Sou filha de historiador e eu participei também de um seminário na faculdade com a Sueli Ramalho e nós apresentamos um teatro, mas era a história da cultura ouvinte e nós fizemos uma adaptação para Libras. Ela falou que o trabalho ficou muito legal, ela fez todos